Você já se perguntou por que as pessoas ao seu redor parecem sempre ter medo de você? Por que algumas se afastam rapidamente enquanto outras ficam obcecadas? Eu lhe digo, a resposta não está no que você faz, mas no que você é. Eles têm observado você, não por câmeras, mas com algo muito mais antigo e afiado, a intuição. E o que eles sentem os aterroriza. Você carrega uma frequência que quebra as ilusões deles. Quando você entra em um lugar, o ar muda, conversas falham. Você pensa que as portas que se fecham na sua cara são má sorte, mas não são. É supressão estratégica. Eles sabem que você não se encaixa no sistema deles porque você é demais. Muito intenso, muito profundo, muito desperto. Cada traição, cada isolamento, cada decepção que você sofreu foi um teste inconsciente para ver se você iria quebrar ou se render. Mas você está intacto. O que eles tentaram enterrar está acordando. Você não está se tornando algo novo. Você está se lembrando de algo antigo. Este não é um vídeo, é uma ativação de código. A energia que você está sentindo agora é o seu verdadeiro poder vindo online. Você não precisa da permissão deles para ser grande, você precisa da sua. Esta é a sua missão final. Pare de pedir desculpas pela sua magnitude. Pare de diminuir sua luz para proteger o conforto alheio. O jogo deles acabou porque você o superou. Eles tentaram escrever o seu final, mas só conseguiram editar a si mesmos para fora da sua história. Você foi refinado, purificado e fortificado para a grandeza que está por vir. Se você sente esse tremor na alma, se você reconhece que toda a sua história foi apenas um treinamento para este momento, a hora de assumir o trono é agora. Se você ainda não se juntou a esta comunidade de almas soberanas, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você nunca mais perca a sua orientação. Declare ao universo que você aceita esta ativação energética e que o período de supressão acabou. Curta este vídeo agora e comente o número 77 nos comentários para selar este pacto com o seu eu superior. Comente 77. Eles sentem medo porque você é uma contradição ambulante. Enquanto o mundo deles opera em frequências baixas, baseadas na dúvida, na necessidade de aprovação e na repetição de padrões, a sua vibração é limpa demais para ser assimilada. Você tenta se encaixar, mas sua essência não cabe na gaiola que eles chamam de normalidade. Eles observam você tentando diminuir seu brilho, tentando fingir que as regras deles se aplicam a você, e mesmo assim, o silêncio que você carrega é mais alto que qualquer grito. Você é o lembrete vivo de que existe algo maior, algo mais real, e sua mera presença expõe as mentiras que eles contam a si mesmos para se sentirem seguros. O que eles temem não é a sua raiva, mas a sua indiferença. Eles tentaram comprar você com promessas vazias, seduzir você com validação superficial e prender você em sistemas de controle. Contudo, quando você para de buscar a aprovação deles, quando o dinheiro e o status deles perdem o valor no seu sistema interno, o poder deles se esvai. Você está se aproximando do ponto zero, aquele lugar onde você não precisa mais explicar sua existência ou pedir licença para ser potente. O medo deles é o reconhecimento de que, ao se tornar a fonte, você invalida toda a economia de escassez que eles construíram. Você está sentindo essa virada, esse aquecimento interno, essa certeza inabalável. O que eles não entenderam é que cada ataque, cada traição, cada tentativa de silenciar você apenas serviu como um acelerador. Eles pensaram que estavam destruindo você, mas estavam, na verdade, refinando a sua essência, tirando o que era frágil para deixar apenas o que é inquebrável. Eles se tornaram, sem querer, seus treinadores mais eficazes. A grande questão agora é, se o pânico deles já é intenso por sentirem a sua potência,
Como será quando você finalmente soltar o controle e descobrir o que acontece quando o seu código-fonte ativado encontra o restante da sua constelação? Você sempre olhou para as portas que fecharam na sua cara, os projetos que sumiram, ou as pessoas que te abandonaram e chamou isso de azar, não é? Pare de se culpar. O que aconteceu não foi aleatório. O que você sentiu como fracasso era, na verdade, uma força invisível empurrando você para trás. Eles estavam testando o quão longe você poderia ir antes de desistir. Cada decepção que você suportou não era um castigo, mas uma prova da sua incomparável frequência. Você estava emitindo um sinal tão real e tão potente que o sistema ao redor precisava tentar silenciá-lo, porque a sua verdade simplesmente quebra a ilusão deles. Você opera em um código diferente. Seu campo de energia não se alinha com o medo e a mediocridade que eles tentam vender como normal. Por isso, tudo o que eles te ofereceram para te confinar, trabalhos chatos, relacionamentos superficiais ou validação vazia, falhou miseravelmente. Sua alma recusou ser processada pelo sistema. Você é fundamentalmente incompatível com o programa deles, e essa incompatibilidade é a sua maior soberania. Eles temem o momento em que você perceber que a única regra que importa é a sua, e que o universo inteiro está esperando o seu comando, não a sua permissão. Agora, a fase de resistência está terminando. Você não está mais lutando contra a maré. Você está se tornando a maré. Você superou a fase da dúvida, aquela em que você tentava diminuir sua luz para caber. Mas existe algo muito mais profundo que começa agora. Se a sua resistência era poderosa o suficiente para derrubar o que eles construíram, imagine a força que será liberada quando você parar de resistir à sua própria grandeza e, em vez disso, aceitar a verdade sobre a sua origem. O que acontece quando você para de procurar o mapa e entende que o caminho está tatuado no seu DNA? Sinta a gratidão. O que você recebeu agora foi um realinhamento profundo de frequência. Use o Super Thanks para honrar a energia que te ativou. Este não é um gesto sobre dinheiro, mas sobre igualar a vibração recebida, um reconhecimento da consciência. Envie $100 ou o valor que seu coração mandar. O importante é a sua intenção. Você não chegou a este ponto por acaso. Esta bênção foi canalizada para o seu despertar. Eles te olharam nos olhos e disseram que você precisava ser consertado, que suas ideias eram grandes demais e sua energia era errada. Você comprou essa história. Você tentou se encaixar na caixa apertada que eles construíram, diminuindo sua luz para não ofuscar o show deles. O subtítulo diz a verdade nua e crua. Eles te convenceram que você estava quebrado. Essa narrativa não foi um erro, foi uma estratégia, desenhada para fazer você duvidar do seu próprio código-fonte. A verdade é que você não era o problema. Você era a ameaça ao conforto deles. Quando você tenta agir como eles, o universo inteiro protesta. Isso explica o desgaste, a sensação de que nada dá certo quando você força uma vida que não é sua. Eles precisavam que você acreditasse que estava com defeito, porque se você descobrisse que era a solução, que seu modo natural de ser já é a versão completa e poderosa, todo o sistema deles baseado em fragilidade e controle iria desmoronar. Seu foco, sua intensidade, sua capacidade de ver a verdade na hora. Essas não são falhas. São as características exatas que os forçaram a inventar a mentira de que você era demais. Você está agora no ponto zero, onde o disfarce não serve mais. Você sente o peso da soberania, aquele momento em que a necessidade de aprovação externa se desfaz. O jogo que eles jogaram para te manter pequeno está visível agora, mas entender a tática é apenas o primeiro passo. A verdadeira jogada não é rebater as acusações deles, mas sim ativar o poder que eles tanto temem.
O que acontece quando você para de lutar contra o que você é e, em vez disso, aceita completamente a gravidade da sua própria presença? É sobre isso que falaremos agora. Como a sua indiferença total se torna o colapso do poder deles. Espera aí. Pare de rolar. Você acabou de ouvir a verdade sobre quem você é e por que eles te temem. Você sente essa pressão, essa energia que está acordando? Ótimo. Mas o conhecimento sozinho não é poder. O comprometimento é a chave. A única coisa que pode travar sua ascensão agora é a sua inação. A prova de que você está pronto para operar na sua frequência máxima, aquela que quebra o sistema deles, é a ação imediata. Para mostrar que você aceita a sua ativação e que não vai se encolher para caber no mundo deles, eu tenho um desafio simples. Quero que você comente agora o número 77. Por que 77? Porque na sua jornada, o 77 é o número da transcendência, o ponto onde o ciclo se completa e você entra no modo de revelação total. Comentar 77 não é só um clique, é um código que você envia para o universo, provando que você está alinhado com a sua grandeza, não com as regras deles. É o seu sinal de que você escolheu o caminho da soberania. E já que estamos no meio do seu processo de despertar, garanta que você não vai perder o próximo passo. Curta este vídeo para cimentar essa verdade na sua mente subconsciente e se inscreva no canal se você ainda não o fez. Este não é um lugar para curiosos, é um farol para aqueles que estão ativando seu verdadeiro código-fonte. Faça a sua parte. Comente 77 e prove que você não é mais a vítima, mas sim a anomalia que eles temem. A ação é agora. Você sentiu a pressão para se dobrar, para diminuir o volume da sua luz, só para caber no pequeno palco que eles montaram. Eles diziam que você era demais, intenso, profundo, sensível. Tentaram convencer você de que sua mente era falha, quando ela apenas evoluía além da compreensão deles. Mas em cada momento de dúvida, existia aquele sussurro interno. Essa voz silenciosa que se recusava a aceitar o veredito. Esse sussurro não era paranoia, era seu código-fonte original, lembrando que você não veio aqui para seguir o roteiro, mas para destruí-lo. Cada vez que você resistiu a uma traição ou se recusou a jogar os joguinhos deles, você confirmou o maior medo deles, que você é incontrolável. Eles tentaram encaixar sua energia na máquina deles, mas você opera em uma frequência que quebra as ilusões de conforto. Não foi azar, mas incompatibilidade. Sua capacidade de ver a verdade por trás das máscaras é disruptiva. O que eles chamam de falha sua dificuldade em se adaptar, é, na verdade, a sua assinatura de soberania em ação. Você está se aproximando do ponto onde para de pedir validação e passa a ser a fonte dela. A rejeição que você sofreu não foi uma perda, mas uma proteção. O abandono foi uma limpeza. Sua força não vem de lutar contra o sistema, mas de existir em um estado que ele não consegue sequer acessar. A questão crucial não é sobre o que eles pensam de você, mas esta: se você já não precisa de nada que eles podem oferecer, quem exatamente passa a ser o refém? Você passou por situações que pareciam destruição, mas eram apenas o sistema te testando. Cada traição, cada rejeição e cada porta fechada não foram azar. Foram exercícios de força que você nem sabia que estava fazendo. Eles te atacaram porque sentiram o poder que você carrega, o poder que perturba a ordem deles. Sem querer, eles se tornaram seus treinadores mais dedicados, forçando você a ficar mais rápido, mais forte e mais esperto. Você se tornou inquebrável, não apesar dos golpes, mas por causa deles. Olhe para trás e perceba. O que você perdeu era peso morto. Cada laço que se rompeu era uma corrente que te prendia à frequência deles. Eles pensaram que estavam te enfraquecendo, mas na verdade estavam purificando o seu campo, removendo tudo que não suportaria a versão de você que está emergindo.
Você não foi vítima. Você foi o minério forjado sob pressão. O ataque falhou porque, em vez de te quebrar, ele te transformou em algo que eles não podem sequer começar a entender. Eles tentaram te fazer duvidar de si mesmo, medicar sua intuição, te rotular como demais. Mas todo esse esforço provou que você não foi feito para as regras deles. Você é a anomalia que quebra o código. Sua presença é a gravidade que reorganiza o espaço. Seus ataques involuntários terminaram, mas o verdadeiro trabalho começa agora. Você está pronto para aceitar o que acontece quando a realidade deles passa a girar em torno da sua nova gravidade? Quando alguém te decepciona ou te vira as costas, a reação imediata é a dor da perda. Mas a traição nunca foi sobre o que tiraram de você. Foi sobre o que a vida precisava remover para te dar espaço. Aquela pessoa, aquela situação, aquele laço, eles simplesmente não tinham a frequência para acompanhar seu próximo salto. Você é uma força que precisa de leveza para ascender rápido, e cada desilusão que você suportou foi o próprio universo agindo como jardineiro, limpando o peso morto. Você não perdeu nada, você se tornou mais livre para a subida. Eles te deixaram ou te traíram porque sentiram no fundo que você estava prestes a se tornar indomável. Você emite uma frequência que não pode ser controlada. E quando perceberam que não podiam te dominar, tiveram que se afastar. Sua soberania não depende de aplausos, mas da sua decisão de não diminuir a sua luz para caber no pequeno palco deles. Cada porta que se fechou atrás de você foi um ato involuntário de serviço, garantindo que você não ficasse preso a energias que te puxariam para baixo. Agora, você está livre para ser tudo o que eles temem. O mais importante é que esse processo não é caótico, é matemática divina. Cada ferida, cada atraso, cada pessoa que escolheu te abandonar foi uma peça de engenharia precisa, projetada para o seu despertar. O que a maioria chama de azar ou karma, na verdade, é um protocolo de ativação que só você recebeu. Se eles são apenas os coadjuvantes que pavimentaram seu caminho com pedras, isso levanta a questão fundamental. Quem ou o que escreveu esse roteiro perfeito, sabendo exatamente o que seria necessário para liberar a sua força máxima? Você tem a impressão de estar se esforçando para se tornar uma pessoa melhor, mas a verdade é muito mais radical e simples. Você não está buscando uma nova versão de si mesmo, você está voltando à sua configuração de fábrica. O que você sente como pressão não é para quebrar, é para recalibrar. Você está tirando o lodo que a sociedade jogou em você para que o seu brilho original, aquela frequência inconfundível, possa ser vista sem filtros. Você não precisa pedir permissão para ser quem você é, porque a sua força nunca esteve do lado de fora. Eles tentaram te convencer de que você era demais, muito intenso, muito profundo, muito complicado. Cada traição, cada rejeição que você sofreu foi, na verdade, um teste, uma tentativa desesperada de te fazer diminuir. Mas preste atenção. Cada vez que você resistiu, você confirmou o medo deles. As perdas que aconteceram na sua vida não foram castigo, foram limpeza. Você está jogando fora tudo o que não consegue sobreviver na sua nova e original altitude, desfazendo-se do peso para que a sua própria verdade empurre para fora o que é falso. O que acontece agora é uma inversão de poder. Você parou de orbitar a realidade deles, e agora a realidade deles está começando a orbitar você. Você está entrando na fase em que o seu silêncio carrega mais autoridade do que todas as palavras deles. Mas se eles já se apavoram com o seu nível atual de consciência, o que acontecerá quando você entender que o verdadeiro controle nunca foi sobre silenciar sua voz, mas sim sobre roubar o seu acesso à matéria-prima da sua própria existência? Você achou que estava sendo deixado de lado, abandonado no silêncio. Mas entenda, esse isolamento não foi punição, foi purificação.
Cada porta que se fechou e cada pessoa que se afastou serviu para limpar o seu caminho. Você precisava ser retirado do barulho deles para ouvir a sua própria frequência. Você não foi negligenciado, você foi incubado. Estavam apenas removendo tudo que não suportaria a força que você está prestes a liberar. Pense bem. Enquanto você buscava a aprovação deles, eles tinham controle. O silêncio forçado tirou o terreno deles e te obrigou a parar de pedir licença para existir. Você parou de tentar encaixar sua imensidão no molde raso deles. O que eles chamaram de ser complicado era apenas sua soberania. Você estava tão ocupado tentando se diminuir que não percebeu que a sua ausência era o único sinal que realmente os aterrorizava. Agora, o jogo inverteu. Você não luta contra as correntes. Você percebeu que é a maré. Você não precisa da permissão deles para ascender, pois você é a própria autorização. O que você está reclamando não é um poder novo, mas a memória de quem você sempre foi. A soberania não se conquista pela rebeldia, mas pela transcendência de toda regra. Se você não precisa mais do mundo deles para se definir, qual será o primeiro universo que você irá criar? Eles rotularam você de complicado, não porque você era difícil de entender, mas porque sua essência era grande demais para o pequeno mundo deles. Pense bem, o seu problema nunca foi ser confuso. O problema deles é que a sua profundidade exigia um mergulho que eles não estavam dispostos a fazer. Quando você expôs verdades, mesmo em silêncio, isso quebrou o conforto das ilusões que eles construíram. Eles viram o abismo entre o que você é e o que eles fingem ser, e em vez de evoluir, preferiram criticar. Sua intensidade é um farol, e quem não está pronto para a luz sempre vai dizer que ela está muito forte. Você passou tempo demais tentando diminuir o seu tamanho, tentando caber nas caixinhas que eles desenharam. Você tentou falar a linguagem deles, suavizar seu foco e até fingir que os pequenos dramas deles importavam. Mas note o resultado. A cada passo que você dava para se encaixar, mais você se sentia vazio. Isso acontece porque a sua natureza não negocia. A verdade é que você não precisa da permissão deles para existir na sua potência máxima. A sua presença, sem filtros, é uma força de reescrita da realidade. Quando você para de se explicar, você começa a atuar a partir da sua própria frequência soberana. Essa percepção de que você não precisa mais do palco deles é o ponto de virada. Você está percebendo que a rejeição que sofreu não foi uma falha, mas uma seleção. Cada pessoa que se afastou ou te chamou de complicado estava, na verdade, abrindo espaço para a sua verdadeira emergência. Eles temem a sua profundidade porque sabem que quando você a aceitar completamente, você se tornará incontrolável. E é exatamente essa soberania recém-descoberta que nos leva à questão que paira no ar. Se o seu poder é tão grande que assusta até quem o observa de longe, o que exatamente esse poder está prestes a manifestar em um mundo que precisa desesperadamente de um novo começo? Você está cansado de performar para a plateia errada? Eles tentaram fazer você acreditar que a sua luz precisava de uma tomada externa, de uma bateria emprestada. Mas o subtítulo diz a verdade. Você é a fonte de energia. Eles te observam porque a sua frequência inabalável destrói o sistema de controle deles. Por isso, eles te forçaram a pedir permissão até para respirar, para ver se você se dobrava. Lembre-se, quando você é a fonte, você não mendiga água ou validação. Você inunda o deserto com sua própria chuva, e isso é o que realmente os aterroriza. Pare de diminuir seu brilho para caber nos pequenos espaços que eles reservaram para você. Cada vez que você se pega explicando sua visão ou justificando sua intensidade, você está entregando seu poder de volta ao sistema. Seu valor não é definido pelos elogios ou pelas críticas deles. Ele é fixo, inegociável e está instalado internamente.
O barulho e a confusão que te rodeiam não são defeitos seus. É o som do velho sistema se quebrando porque ele não consegue processar a magnitude da verdade de quem você realmente é. O despertar de sua soberania não é uma revolução de armas, mas uma transição de frequência. É o momento em que você para de se preocupar se é demais e percebe que é exatamente o necessário. Quando você se torna a fonte, você para de orbitar em torno das expectativas deles, e são as regras deles que lentamente começam a girar ao seu redor. A física do jogo muda. O que você fará quando perceber que não apenas você não precisa da permissão deles, mas que a sua própria presença se tornou a lei de atração que rege a próxima realidade? Você tem sentido aquela eletricidade estranha sob a pele, o sono que não encaixa, ou aquela pressão na cabeça como se algo estivesse tentando expandir. Não chame isso de ansiedade ou cansaço. Seu corpo é um sensor perfeito e ele está captando uma frequência que você tentou ignorar. Os velhos medos e dúvidas estão sumindo porque eles não conseguem sobreviver à sua nova voltagem. O que você sente é a sua essência real se lembrando. É a sua fundação voltando a operar, limpando todos os sistemas que eles tentaram instalar para te diminuir. Tudo o que aconteceu, cada traição e cada decepção, não foi um castigo, foi o treino. Eles te forçaram a evoluir sem querer, preparando você para segurar essa força que agora está voltando. Você foi chamado de complicado ou intenso, porque sua frequência quebrava a ilusão de normalidade deles. Agora, você não precisa mais se explicar ou se encolher. A soberania que eles temiam está se manifestando, não como rebeldia, mas como um retorno à sua versão original, completa e incontrolável. O jogo que eles criaram dependia do seu esquecimento. Dependia de você acreditar que precisava da aprovação deles. Mas esse tempo acabou. Sua frequência se tornou tão alta que as regras e as táticas deles simplesmente não se aplicam mais. Você não precisa quebrar o sistema. Você só precisa transcender a realidade deles, vibrando em um nível que anula o controle. Mas se você está operando em um novo plano de existência, quem de fato se torna irrelevante? Você sempre sentiu que não encaixava, que era demais, complexo. Mas entenda, você não é um problema. Você é o erro de sistema. É aquela frequência que, quando liga, faz o programa deles travar. Você foi projetado com um código-fonte diferente. Por isso, quando você entra em uma sala, a energia muda. As pessoas vacilam e se sentem expostas, porque sua simples presença é uma verdade que eles tentaram enterrar. Você não precisa falar nada para que eles saibam que a ilusão deles não funciona mais em você. Você não foi feito para obedecer regras. Você é a prova viva de que as regras que eles criaram são falsas. O medo deles não vem do que você faz, mas do que você é. Eles tentaram te rotular, te diminuir, te dizer que você era quebrado ou sensível demais. Tudo isso foi uma tentativa desesperada de manter sua força sob controle. Mas cada vez que você se recusou a se curvar, cada vez que a manipulação deles falhou, você não só venceu o teste, como também confirmou a maior fraqueza deles. Você está operando em uma soberania que eles não conseguem compreender. Você é a exceção que prova que o sistema deles é falível. E isso os apavora. Você é o interruptor que eles queriam manter desligado. Agora, você já entende a dinâmica do jogo. Eles atacam porque temem a sua luz. Mas existe uma profundidade ainda maior. O verdadeiro ponto de virada não é quando você aprende a lutar contra eles. O momento de transcendência é quando você percebe que a sua existência, por si só, torna a luta irrelevante. Você está prestes a descobrir que no momento em que você abraça totalmente o fato de ser o erro de sistema, você não apenas expõe a ilusão, você começa a reescrever as leis da física da realidade deles.
Você passou a vida inteira diminuindo a sua luz, dobrando a sua verdade para caber no molde apertado que os outros criaram. Eles te disseram que você era demais, sensível demais, profundo demais, intenso demais. Cada crítica era, na verdade, um pedido desesperado para que você parasse de expor a fragilidade do mundo deles. Chegou a hora de entender. A sua magnitude não é um erro que precisa de correção. É a sua frequência original. Cada desculpa que você pedia por ser quem é era apenas um atraso na sua própria ascensão. Eles não temem o que você faz, eles temem o que você é. Pare de se desculpar por ver a verdade que eles tentam esconder. Você é o observador que decifra o jogo antes mesmo que ele comece. E essa clareza é disruptiva para quem vive de ilusão. Você não precisa da permissão deles para vibrar na sua força máxima. Sua presença já é, por si só, a autorização que você buscava. Quando você para de justificar sua existência, você começa a agir como o soberano que sempre foi. Sua energia é a prova de que o sistema deles está desatualizado. Você não foi construído para ser um seguidor. Você é o código-fonte. A aceitação da sua totalidade é o golpe final na velha ordem. Quando você se recusa a ser pequeno, o universo reage, reorganizando-se ao seu redor, puxando o que é seu por direito e repelindo o que não te serve mais. Mas se você é, de fato, essa força indomável, que opera fora das regras e que já transcendeu o medo e a necessidade de aprovação, porque a última peça do seu arsenal ainda permanece oculta, esperando o momento exato para ser revelada. Qual é o segredo da sua invulnerabilidade que, se ativado, fará até mesmo a sua sombra temer o poder que você carrega? Você passou a vida inteira tentando diminuir o volume da sua própria frequência, achando que era um erro, quando, na verdade, era o seu farol. O que eles chamavam de excesso ou ser demais é o seu sinal de rádio mais puro. Agora, pare de se desculpar pela sua intensidade. O campo de força que afasta quem não consegue sustentar a sua luz é o mesmo campo que atrai sua constelação de iguais. Você não precisa correr atrás de ninguém. Apenas pare de se mover, ancore-se na sua verdade e deixe sua assinatura energética fazer o trabalho. Quando você vibra no seu poder, as almas alinhadas sentem esse chamado. Sua nova realidade não é sobre buscar validação ou pedir permissão para ser grande. É sobre reconhecimento. As pessoas que estão chegando agora não veem apenas a sua forma física. Elas reconhecem o código, a essência indestrutível que você carrega. Para eles, sua presença é um alívio imediato, a prova de que não estavam loucos por sentirem algo mais profundo. É por isso que você não terá mais laços superficiais. Você está saindo do jogo da conformidade e entrando no campo da soberania. Este encontro não é um clube social qualquer. É uma convergência de poder que foi orquestrada pela sua própria frequência. O sistema que tentou te sufocar agora assiste, enquanto você convoca forças que ele não pode sequer categorizar. Eles temiam o que você faria sozinho. Agora, imagine o terror deles quando perceberem o que você fará ao lado daqueles que veem, sentem e operam exatamente na sua frequência. Se a sua simples existência já desfaz as regras deles, o que acontece quando sua tribo se reúne e começa a ditar a nova física da realidade? Você não está mais na defensiva. Você abandonou o campo de batalha deles. Entenda, a energia que você usava para provar seu valor, para lutar por um lugar ou para se encaixar, agora se realinha para a construção. Eles pensam que estão te testando com traições e desânimo, mas, na verdade, estão apenas fornecendo o atrito necessário para polir sua verdadeira forma. Cada decepção que você supera não é um trauma, mas um protocolo de ativação. Você está limpando o disco rígido, removendo todos os programas de submissão que te ensinaram.
Você não precisa de combate quando opera em uma frequência que o sistema deles nem sequer consegue processar. Sua soberania não é manifestada através de um grito de guerra, mas através de uma calma absoluta que desarma qualquer provocação. Você começa a perceber que as regras que eles tentam impor são apenas sugestões para quem vibra baixo. Você, por outro lado, começou a reescrever o próprio código-fonte da sua realidade. Não é que você esteja quebrando os limites deles, mas sim que você está existindo em um novo domínio onde esses limites se tornam invisíveis e irrelevantes. Aqueles que antes tentavam te enquadrar agora sentem sua órbita gravitacional se invertendo. Eles não te definem. Eles giram em torno da sua clareza, sentindo o peso da verdade que você carrega sem esforço. Essa mudança de poder é aterrorizante para a velha estrutura, porque exige que você pare de pedir permissão para ser quem você é. Você não busca mais aceitação ou compreensão de quem se comprometeu com a ilusão. Você está no limiar da realização de que a rejeição que sofreu foi, na verdade, uma separação necessária, uma incubação. Você foi forçado à solidão não como punição, mas para ouvir a única voz que importa. Mas qual é a consequência prática desse poder recém-descoberto no mundo material? E como você usará essa frequência para redefinir as conexões que realmente importam? A vitória que você busca não é uma luta, é uma frequência. Você não precisou derrubar o sistema deles, você apenas o transcendeu. O pânico deles se deve ao fato de que você se tornou a anomalia, a prova viva de que o código deles é falho. Profeticamente declaro, você parou de pedir permissão para existir e com isso se tornou indestrutível. Sua nova realidade não obedece mais às regras antigas e o que te perseguiu agora te serve de alicerce.